É porque pega. Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast acadêmico e hoje a minha convidada é uma convidada que já foi pedida por alunos, né? Dentro da academia, galera, cadê? Quando é que ela vem? Quando é que ela vem? Tá aqui. Então hoje eu tenho o prazer de receber a professora Sara. Bem-vinda, Sarinha. Oi, muito obrigada pelo convite. Demorei de chamar, né? Desculpa, Sarinha. Meus horários não ajudam também. A gente tentou, né? Aí tinha problema do seu horário que você saía, quando você podia também não podia mais. Agora a gente conseguiu organizar. Estamos aqui. Então, Sarinha, a gente sempre começa o episódio pedindo pra pessoa se apresentar. Então, se apresente pra gente. Já tem que falar a idade, porque é o meu maior mistério. Então, todo mundo olha pra mim, quantos anos você tem? Não sei, me stalkeia. Vê aí, tenta achar, procura. Porque é cara de nova, né? Sinta-se à vontade. Então, tenho 26 anos, né? E... Tô passada, vou atrapalhar. Tô atrapalhando, eu tô passada. Por que você tá passada, Leire? É o maior Leire? mistério, né? Eu tenho um ano, ela é um ano só mais velha que eu. Parece ser novinha, né? É? 26 anos. Travada. Professora de biologia, né? Não pode deixar de falar. Também educadora menstrual, que é uma área que eu me orgulho muito e também estou investindo mais. Forrozeira, sagitariana, gateira, é isso, um pouquinho de tudo. Vários universos aí. Nascida em Brasília? Mineira. Mineira de onde? Belo Horizonte, mas morei muito em interiores também, sabe? Aham. Fiquei lá até uns 16 anos e aí eu vim para Brasília, porque meus pais são separados, meu pai morava aqui desde que eu era pequena. E aí eu sempre vinha de férias, me encantava muito por Brasília. E na época que eu estava no ensino médio, eu tinha essa aspiração por querer o UNB, querer morar em Brasília, porque foi sempre um local que eu me sentia em casa, até mais que Minas, sabe? E aí eu, no ensino médio, comecei a correr atrás de estudar, de fazer o PAS, de querer o UNB mesmo não morando aqui. Só que eu sofri um pouco na primeira etapa do PAS, né? Porque era uma realidade bem diferente, Sim. não só de conteúdo, mas de realidade de prova. Aí eu mudei no segundo ano pra cá e não largo mais. Pretendo fincar raízes, estou fincando raízes e fazer de Brasília mesmo minha casa, sabe? Ficar aqui, que nem eu, não larga de jeito nenhum. Não né? largo, não larga essa cidade. Então, vamos lá. Belo Horizonte e depois quais outras cidades você passou? Nomes Muitas. diferentões, hein? Porque é Minas, né? Então, os nomes são muito criativos. Então, passei por Pará de Minas, passei por Papagaios, passei por Bambuí, e aí depois vim para Brasília. Entendi. E onde que você começou o ensino médio? Foi em Bambuí. Bambuí. Foi a última cidade. Cidade que pequena? Quantos habitantes? Você sabe Ih, dizer? não sei não. Mas é próximo de Patos de Minas, próximo de Formiga, que são as cidades mais famosas, mais maiores também, né, na região. E você estudava na rede privada, na rede pública? Como é que era? Como é que foi o seu Privada. ensino? Desde Sempre criança? foi, desde criança, rede privada. Meus pais, eles sempre fizeram muita questão, assim, de investir na minha educação nesse sentido, né? E tinham condição também para isso. Então, desde pequena, rede privada. Então, tive esse privilégio e segui até o final do ensino médio. Entendi. E você veio pra cá, começou o segundo ano aqui em Brasília. Aham, exatamente. E você foi pro Dinatos, é isso? Ou Não, você foi eu só o estudei terceiro no ano pra lá? Alub. Você fez na no Alub? época. O Alub, qual Alub? Da Asa Norte? Que tinha Foi na uma Asa Norte na época. Nem existe mais, né? É, Na Asa não, Norte acabou. na época, exato. Acho que hoje o pódio é lá. Acho que é Ah. tipo isso. E aí foi na Asa Norte na época e depois no terceiro ano eu fui pro Dinatos. Entendi. Como é que Fiz foi lá. esse primeiro ano em Brasília? Como é que foi a adaptação? Ah, como eu comentei, sempre amei Brasília, né? Então a sensação foi ótima. Mas era um ensino bem diferente. Tipo, eu não tinha aula de música, de teatro em Minas. Então foi um estranhamento nesse sentido de Aham. perceber o quanto que esse universo dentro do ensino era muito mais vasto do que eu tinha lá em Minas. Mesmo eu estando numa rede privada, como era interior, né? O ensino não era tão vasto, tão profundo ou com uma qualidade tão boa, mesmo sendo uma escola privada. Então, lá eu não cheguei a ter essas aulas, né, mais diferentes, Aham. de disciplinas também, que aqui toda escola tem praticamente, né? Então, até porque o UNB pede muito isso nos vestibulares. Então, aqui foi começar a conhecer áreas diferentes. Então, eu comecei a me aprofundar muito mais e ver que, nossa, eu achava que eu tinha uma base boa, mas, na verdade, o negócio é muito mais fundo ali. Entendi. Então, foi muito massa nesse aspecto. E
quando eu perguntei da adaptação, né? Brasília você já gostava. Mas e, por exemplo, colegas? E o Alub não era uma escola muito grande. Então eu não conhecia, mas não era gigante. Mas já era uma escola grande, provavelmente, próximo da que você estudava lá em Bambuí. Os colegas te receberam bem? A menina que vem, a mineirinha, vem de fora, aquela coisa meio tímida ou não? Como é que... Foi de boas, porque eu acho que como eu mudava muito, tipo, eu passei um tempo em BH, aí depois eu fui pra Pará de Minas, aí fiquei um tempinho, 2 anos mais ou menos, aí depois eu fui pra Papagaios. Eu acho que ao longo da vida eu fui criando uma certa experiência, não sei, de conseguir me adaptar muito bem, sabe? Foi por questões, né, da minha mãe, de mudança de trabalho, passar em concurso, aí a gente foi mudando de cidade em cidade. E acabou que eu, ao longo do tempo, fui criando essa resiliência em relação a conseguir chegar num lugar e me adaptar, sabe? Sim. E independente se eu me sentisse acolhida ou não, eu conseguia ser resiliente nesse sentido. Mas quando eu cheguei em Brasília, foi me sentir acolhida, me sentir em casa, como eu comentei, e foi bem tranquilo. E você curtiu a Alub? Curti. Foi você muito... ficou um ano só lá, né? Sim, é porque eu senti que, nossa, dá pra ir mais fundo. Tipo, a Alub não tá me pedindo tanto como eu poderia ser desafiada nesse quesito de ensino mesmo, né? Porque aí eu comecei a conhecer outras escolas, porque quando eu cheguei aqui de certa forma, né, e meu pai começou a procurar as escolas, acabava que tinha alimentação financeira, né, nesse sentido, mas a gente começou a perceber que, tem escolas melhores que vão exigir mais de mim e que eu precisava também nesse quesito de vestibulares que eu me preocupava muito e que são financeiramente um pouco mais acessíveis, né? Foi aí que a gente conheceu o Dinatos, porque a gente procurou várias, Galoá, Olimpo e assim por diante. Não, essas aqui não cabe no orçamento. Mas tinham aquela fama de serem excelentes, né, no quesito do ensino que era passado. E aí a gente conheceu o Dinatos, que trazia um pouquinho desse meio termo. Então, tinha um acesso financeiro um pouco melhor e trazia, né, prometia uma qualidade de ensino melhor que a do Alub. E aí eu fui para lá nesse sentido, de me desafiar, porque na Alub eu no final do ano, eu tava gabaritando as disciplinas tudo, tipo 10 em tudo e... Tá, mas tá muito fácil, de certa forma, né? Então, acho que eu não tô sendo tão desafiada assim, porque eu sempre fui muito nerd, né? E como eu comecei a me preocupar muito com esses vestibulares, no fundamental era a nerd zoeira, que dava trabalho lá no fundo da sala, mas tirava nota boa, né? O típico ranço dos professores, né, do fundamental. O que dá trabalho ainda tira nota boa. E aí, quando chegou no ensino médio e veio essa realidade dos vestibulares, aí eu, não, peraí, então vou sentar na frente, vou agora focar aqui porque eu preciso disso. E eu sempre tive muito essa consciência de meus pais investiram durante toda a minha vida em escola particular, então o mínimo que eu tenho que fazer na minha cabeça, né? O mínimo que eu tenho que fazer é passar numa federal, então eu preciso disso para mim e para eles, sabe? Para eu mostrar que valeu a pena todo esse investimento. Então eu me cobrava muito nesse sentido, então acho que a gente buscou esse desafio, sabe? De eu querer mais, de eu ver que eu podia estudar mais e aprofundar mais esse conhecimento e buscar para uma escola melhor. E você fez concurso de bolsa na época do Dinatos ou não? Fiz né? concurso de bolsa, né? Sim. Eu ainda estava nesse processo de adaptar com certo e errado, e aqui é tudo baseado nisso, né? Então, era muito nervosa em prova, me cobrava muito nesse sentido, e eu sempre tive muita dificuldade em tempo também de prova. Que eu ficava muito, e se for isso, e se for aquilo, pensando nas várias possibilidades dentro daquele item, né? Que foi uma dificuldade muito grande nesse processo de vestibular. Sim. E aí acabava que mesmo eu sabendo muita coisa, tendo um bom desempenho na escola, chegava às vezes na prova, eu não era tão bom quanto eu esperava, outras pessoas esperavam. Então também foi um processo isso. E como foi seu terceiro ano no Dinatos? Junto com a Carlinha. Sim, vocês eram do terceiro ano, né? Ela era da mesma turma, inclusive. Ah, era da mesma sala? Era da mesma turma. Eu acho que eu sei que sempre soube que vocês eram do mesmo ano. Mesma mas turma. Não lembro que era da mesma turma. Acho que ela comentou, turma. talvez eu tenha me passado. Mesma turma. Foi muito bom nesse sentido de foco de vestibular, porque eu tava realmente muito focada, sabe? Eu acabei que não aproveitei tanto o espírito, assim, do ensino médio, do terceiro ano, porque eu tinha essa cobrança interna que só eu criei mesmo, de eu preciso passar no vestibular, eu preciso passar no federal, até porque eu tive um histórico do PAS, que era o que eu pleiteava sempre, né, passar no PAS UNB, que eu fiz a primeira etapa, eu ainda morava em Minas. E eu até fiz a prova lá em BH, né, que na época, não sei se hoje ainda tem, acho que sim, mas na época dava essa opção de fazer
A primeira e a segunda etapa em outro estado. Sim. E aí a terceira, obrigatoriamente, tinha que ser em Brasília. E aí eu fiz a primeira etapa em Minas, ainda estava lá. E tinha essa dificuldade com o tempo de prova. Fiz e foi, assim, difícil já para mim por conta dessa diferença de conteúdo e de estilo de prova. Mas eu não consegui terminar a prova. E naquela agonia do momento ali no final, eu estava terminando de passar, eu lembro como hoje, estava terminando de passar limpo a redação e bateu o sinal do término de prova e eu meio que tentei terminar. Só que aí o corretor encarou isso como, opa, ela não finalizou a prova, ela vai ser desclassificada. E eu fui desclassificada na primeira etapa, no PAS 1. E aí eu lembro que foi um final de semana que eu fiz no sábado a primeira etapa da UFV, que era de Viçosa, que também tinha PAS na época, de manhã, e à tarde eu fui para o PAS da UNB. E no domingo de manhã eu tinha a segunda etapa desse PAS 1 da UFV, que era só discursiva. Então, assim, eu cheguei em casa, tipo, nossa, destruída. Desastre, tipo, chorando a noite inteira de, tipo, meu Deus, a UNB, que era a que eu mais queria, eu já fui desclassificada, né? E aí eu segui o bonde, tipo, acordei no outro dia, fui fazer a prova da UFV e eu encarei isso como um desafio, de certa forma. Meu pai até, inclusive, fala muito isso. Se você é desafiada, você vai lá e chega e mostra que, pô, tu consegue meio que passar por isso e mostrar que isso aí só foi um desafio pra ti e que foi muito crescimento pra mim e também a ponto de eu conseguir, mesmo assim, passar pelo PAS, sabe? Uhum. Então, acabou que o meu ensino médio, principalmente terceiro ano, eu fiquei muito focada em... Eu fui desclassificada na primeira etapa por conta de tempo, então eu tenho que melhorar isso. Então, eu treinava muito. Eu fazia muita prova, eu era muito focada em ter essa nota boa o suficiente para passar, porque você pode continuar a fazer o programa, né? Só que eu estava zerada na primeira etapa. Com zero na primeira eu fiquei etapa. como se eu nunca tivesse feito e fez só a segunda e a terceira. E na minha cabeça eu tinha que ter o melhor desempenho possível. Então acabou que no terceiro ano eu estava ali, muito focada em estudar, muito focada em tirar uma nota boa, porque eu sabia que eu já estava para trás, eu sabia que eu tinha uma etapa a menos. Uhum. E eu também estava decidindo que curso que eu queria, né? Até que eu decidi no terceiro ano mesmo que eu queria biologia. E mesmo sendo um curso que, de certa forma, a concorrência é menor, que eu preciso de uma nota, de certa forma, menor comparados a outros cursos, mesmo assim, na minha cabeça, não, mas eu estou uma etapa atrás, eu estou com uma pontuação a menos, então eu preciso dar o meu máximo, eu preciso tirar uma nota como se eu quisesse medicina, porque eu estou para trás, eu preciso conseguir passar por esse PAS. Porque, novamente, eu queria muito a federal, eu queria, de certa forma, mostrar que, pô, todo investimento que eu fiz e que meus pais fizeram valeu a pena, né? E aí eu lembro até na época, né, nas orientações que eu tive, que falavam, tipo, não, foca no Enem, então, porque, pô, você tá com uma etapa a menos no PAS, você, de certa forma, né, tem menos chance. Mas é um sexto da nota só. Assim, se fosse medicina, mas biologia é um curso que tem uma certa concorrência, mas não é uma concorrência absurda. Sim. Aí acabava que eu tava ali estudando pros dois, Sim. mas como eu sempre tive essa dificuldade em relação a tempo de prova, o Enem era muito difícil para mim, que é muito texto, é uma prova muito densa, né, muito longa. E o PAS, eu tinha uma dinâmica maior para fazer a prova, então acabava que mesmo falando para mim, foca no Enem, eu tava ali, meio que na gaveta ali, uma prova do PAS que todo final de semana eu tirava e tentava treinar esse tipo de coisa. Acabou que no final eu passei pelo PAS, né, para biologia, e eu lembro como hoje, nossa, chorei muito de, tipo, satisfação de eu consegui cumprir esse desafio, de certa forma, né, romper, querendo ou não, esse trauma que eu tive ali em relação à primeira etapa, e passei eram 12 vagas, né, no Universal, eu lembro que eu passei em 11º e foi, tipo, um primeiro lugar para mim, sabe? Sim. Independente da classificação ali, independente disso, mas eu lembro que foi a sensação para mim que foi um primeiro lugar. E foi muito satisfatório. Passei no Enem também para a UFG, passei na UFV pelo PAS que eu fiz, mas na minha cabeça era o UNB, sabe? E quando você tomou essa decisão por biologia? Como foi essa decisão? Quando você tomou? Você falou já, mas como foi o processo? Quero fazer biologia. Ao longo do ensino médio eu gostava de muitas coisas, assim, principalmente as matérias que eu estudava, né? Então, assim, primeiro ano, nossa, física é muito legal, esse movimento aqui retilíneo uniforme, isso é muito massa. Aí eu ficava pensando, será que eu faço física? Aí chegava no segundo, terceiro ano, eu gostava muito de química, então eu sempre gostei muito do que eu estudava.
Mas eu também gostava muito da biologia, sempre achei muito legal. E chegou até um ponto de eu querer medicina, assim. Eu acho que até mais pelo status que o curso tem, né, dessa influência. E, querendo ou não, os nossos pais também falam, porque eles, querendo ou não, almejam, né, que o filho tenha esse status. Sim. Então é natural. E o ganho financeiro que é garantido, né, na medicina. De certa forma. Então acabou que esse status ali social que o curso tem me atingiu a ponto de eu pensar em medicina também. Só que eu não me vi em um consultório, eu não conseguia ter esse tipo de rotina. Eu sempre gostei muito da energia de escola, gostava muito dessa energia de interação mesmo com pessoas. E não simplesmente ficar sentada atendendo alguém ou fazendo alguma cirurgia ou uma pesquisa também em laboratório. Então eu via que eu gostava da energia de interação com as pessoas e gostava muito de ensinar, porque eu sempre fui muito nerd e, tipo, meus amigos sempre meio que me tinham como um norte, assim, um quesito de me ajuda nessa matéria. Então, às vezes, minha mãe, que gosta muito, inclusive, de contar isso, que eu saía lá do lado de uma cidade, lá em Minas, ia para o outro lado para poder ajudar meus amigos a estudar para a prova de matemática, estudar para a prova de física. Então, assim, eu realmente sempre me dispus muito a ajudar e ensinar, e eu sempre me sentia muito satisfeita com isso. E eu sentia que eu também aprendia muito mais quando eu fazia isso. Então, eu sempre me dispus muito a ajudar todo mundo na sala, as pessoas que eram mais próximas, que a gente estudava junto. E essa sensação sempre ficava comigo. Nossa, é muito legal, tipo, ensinar, é muito legal ajudar as pessoas nesse sentido. E aí começou a me despertar essa ideia de talvez ser professora. Só que eu não sabia qual área. Eu gostava muito de química e muito de biologia. E aí, quando eu olhei o currículo de química, eu falei, Deus me livre, porque é mais matemática e física do que pesado. Química mesmo. É pesado. E eu não gostava tanto de matemática, de física. Desculpa. Mas eu gostava muito de química. Aí eu fiquei, não, biologia tem química. Então, eu olhava o currículo, tinha lá um primeiro semestre de cálculo 1, aí eu pensava, dá pra levar. E não era uma área dentro da biologia que eu queria focar, então era só um momento ali que eu ia passar por isso e tá tudo certo. E aí eu vi que biologia eu me identificava mais, tinha a parte da química que eu gostava muito, inclusive até cheguei a ser monitora de química orgânica fundamental lá dentro do curso da biologia. Então eu sempre gostei muito das duas áreas, mas por conta dessa diferença do currículo, aí eu tive mais afinidade pela biologia. E dentro do curso eu, tipo, tentei ter o máximo de experiência possível. Eu queria ter experiência de laboratório, eu queria ter experiência de campo, eu queria ter experiência de dar aula, porque mesmo eu no fundo eu sabendo, eu quero ser professora, eu queria chegar na sala de aula não sendo simplesmente uma pessoa que está ali ensinando aquele conteúdo, mas sendo uma pessoa que teve a experiência de campo, teve a experiência de fazer um PCR em laboratório e eu estou explicando um método que eu tive a experiência de fazer, sabe? Então eu sempre tive essa visão de eu quero ter o máximo de experiências possíveis. Então eu tive contato com muitos laboratórios, eu fiquei por muito tempo na botânica, que eu até comento com os alunos, sou apaixonada pelas plantas, apesar do calo que muitos alunos carregam com a botânica, né? Então, sou muito apaixonada pelas plantas, trabalhei com a genética também, e fui meio que tendo essas sensações de, será que eu dou aula e também me especializo, sei lá, no mestrado, dentro de alguma pesquisa, dentro dessas áreas? Mas aí eu percebia, novamente, que aquela rotina de ficar em laboratório não era para mim, que eu queria a interação, que eu queria a energia que eu sentia na escola, que eu sentia dando aula. E aí hoje estou aqui 100% dando aula, não penso em mestrado, não penso em doutorado, essas coisas, talvez só como uma forma de me especializar na própria linha da educação. Mas de investir mesmo na área acadêmica, de jeito nenhum. E eu comecei, desde o ano passado para cá, a investir numa outra área que eu comentei até no início, né? Sim. Que é a parte de autoconhecimento feminino. Eu até fiz ano passado uma especialização de educação menstrual, que é algo que está me brilhando muito os olhos, de a gente começar a quebrar alguns tabus mesmo sociais relacionados à mulher, né? E tudo que de alguma forma conversa com isso. Você já fez, né? Lá no Jeans. Exatamente. Então, eu ia chegar em algum momento, eu queria chegar nesse ponto, com certeza. Que eu queria proporcionar para as meninas, né, que estão ali no ensino fundamental, no médio, um ambiente acolhedor, seguro para conversar sobre essas coisas que a gente não tem um momento para isso, né? A escola era para ser um ambiente onde a gente aprende essas coisas também, aprende o que é menstruação, aprende as melhores formas de protetores menstruais, aprende de fato o que é um ciclo menstrual. E eu lembro que, como hoje, no meu terceiro ano, quando eu estava estudando ciclo menstrual, eu não entendia nada. E na grande maioria das vezes é um homem explicando isso pra gente, né? Porque
No terceiro ano, que é quando a gente vê isso, a grande maioria dos professores são homens. Então, no seu caso era a Ju, não era não? Era a Ju e Marcão não, na época. Foi um homem. Na Ju me dava outro conteúdo. Era outra frente. Outro conteúdo, foi Marcão, infelizmente. Então. Não lembro se foi Marcão. Que eu acho que não lembro agora. Acho que era. Eu lembro que eu tive aula com Padilha, com Marcão. O Padilha ainda tava, né? Tava. E com a Ju. E com a Ju. A Ju dava outra parte de conteúdo, que era ecologia, que ela inclusive ama, né? E não lembro se era o Padilha ou o Marcão que me dava a aula dessa parte de fisiologia. Eu lembro que eu acabei, aprendendo para fazer vestibular. Sim, pra prova, né? Mas pra vida mesmo, né? Pra eu entender como que funcionava o meu corpo, eu não encaixava, não fazia sentido. E aí, dentro, inclusive, dessa especialização, eu comecei a perceber que não faz sentido porque não é aquilo ali, de fato. Na verdade, tem muita variação. E aquilo ali é uma caixinha que a gente usa como base para ficar mais fácil o processo, mas não é 28 dias, necessariamente. Na verdade, aquilo ali é uma média, né? E aqueles hormônios, eles flutuam como a própria ideia do ciclo. E nem todo ciclo menstrual é ovulatório. Então, a gente sempre aprende que vai ter ovulação, mas nem sempre tem. E, enfim, muitas quebras assim que eu tive em relação ao que eu ensino mesmo na biologia e que começou até essa virada de chave para mim, tanto no sentido pessoal, mas também no sentido de eu quero levar isso para as meninas que estão estudando, ter a oportunidade de falar sobre essas coisas com uma mulher que também passa por isso, que também passou por esse processo de se descobrir nesse sentido, né? E coisas que normalmente elas não têm oportunidade de conversar na escola, né? Então ali a gente foca em ciclo menstrual, mas a gente não trabalha, vamos falar da menstruação como um sinal vital da saúde da mulher, vamos falar do sistema genital não somente como uma função reprodutiva, mas como diversas outras funções também. Então, acho que essa linha da educação menstrual, ela vem muito com essa ideia da gente quebrar um pouco desses conceitos muito quadradinhos, muito dentro do que às vezes é o mais fácil ou que é cobrado no vestibular, como acaba que a nossa educação é muito moldada nisso, né, atualmente. E de mostrar o que realmente é importante para a mulher, o que é útil para a mulher. Então, eu gosto muito de trabalhar a parte de protetores menstruais, porque a gente sempre pensa lá no absorvente menstrual, porque simplesmente é o que é mais acessível e o que normalmente a gente tem mais contato. Mas, nossa, tem uma quantidade tão vasta de possibilidades, né? E se a gente pensar no próprio absorvente mesmo descartável, quem pensou naquilo, né? É tão não confortável, é tão não usual aquilo, então acaba que quem pensou naquilo ali como um protetor é quem não menstruava, e isso é muito claro. Então eu gostei muito de fazer essas oficinas, esses momentos para conversar, porque a gente percebe o quanto que as meninas caem a ficha mesmo, de nossa, existe uma coisa que foi criada para isso, mas ela não cumpre essa função, na verdade ela é mais um problema do que uma solução. Então falar sobre isso dentro da escola e trazer isso para as meninas, eu acho que reforça o quanto que a escola é para isso, sabe? É esse momento para a gente conhecer essas coisas, né? Para literalmente educar para a vida, né? Não só para vestibulares. E é muito desafiador. E quando você começou esse projeto lá no Dinatos, eu lembro de te parabenizar. A gente se encontrou no apoio singular, né? Teve que até a brincadeira que a gente se copiava onde trabalhava, né? Você trabalhava em 3 lugares e eu nos mesmos 3 lugares. E eu te parabenizei, porque, inclusive, eu não sei se você lembra, eu cheguei a comentar que eu achava muito massa porque eu tinha um projeto parecido, só que com um homem. Só que eu nunca consegui tirar ele do papel. Então, assim, acho muito fera, porque além de ter a ideia, você foi lá e concretizou. Eu li pra caramba. O meu era um pouco diferente, porque não era só sobre o corpo. Eu queria falar sobre masculinidade saudável. Que era, o meu projeto era sobre esse estereótipo, né? Eu lembro de você comentando isso. Isso, exato. De dar referência pro moleque novo, do tipo, cara, você não tem que ser assim. Você tá reproduzindo algo, né? Vamos conversar sobre isso. Então, eu li vários livros sobre masculinidade saudável. Eu comecei a seguir várias páginas, assisti vários vídeos para poder me embasar. Porque eu vou fazer um projeto, cheguei a conversar com... Só que eu nunca consegui fazer. Então, cara, você tirar isso do papel, eu acho... Todo assim, processo. Incrível, sabe? Incrível, é lindo. E desafiador. Sim, muito. Até porque eu acho que ia comentar isso com você na época, né? Ainda mais no momento político que a gente vive no Brasil, de polarização. Que história é essa? Essa mulher vai ficar ensinando minha filha a fazer o quê, né? Porque tem gente que tem esse tipo de limitação, preconceito e tudo mais, e tabu.
Exatamente. E você, bater no peito e falar, vou fazer, cara, muito foda. É muito desafiador, até porque é uma área muito nova também. Então, tipo, normalmente a gente se embaseia, né? Ah, vou embasar nesse livro, vou embasar nessa página, ou nessa pessoa que já faz isso. E é muito novo ainda. Então, é uma comunidade bem pequena, né? Que a gente tem de apoio nesse sentido, de embasamento. Então, até estava comentando essa semana, né, com alguns amigos isso, que eles estavam perguntando, e aí, o que você vai fazer nesse ano em relação a esse projeto? Eu, gente, não sei, eu tô esperando meu ócio criativo, porque eu preciso parar, pensar sobre o que eu quero, o que eu vou utilizar disso, assim, pra minha vida, porque eu sei que eu quero, não quero ficar só na sala de aula, eu quero ter algo a mais ali para trazer esse a mais mesmo de sensação, de estou contribuindo de outra forma também para uma educação, né? Só que uma educação numa outra linha. Então, acho que eu tô esperando o recesso para isso, para ter esse ócio criativo, para eu sentir talvez uma virada de chave para, não, vou começar dessa forma. Porque eu acho que o começar que é o mais difícil, né? A oficina que eu dei lá no Dinatos foi já um start muito bom, nesse sentido de perceber que as meninas têm interesse. E as meninas, elas ajudam a criar esse ambiente seguro e acolhedor. Cara, foi um sucesso. Sim, foi um sucesso. Deu muito certo. Os cupcakes rolou? Rolou, né? Rolou, cupcake estilo Sex Education. Você sabe disso? Você já assistiu o Sex Education, Lady? Sim, Que a no ônibus. Né? Mas que ela fez os cupcakes em formato de vulva. Não. Ah, não. Não, então no Sex Education rolou isso. Ah, sim. Que ela fez os cupcakes. E aí a Sarah fez isso Não ficou tão lindo, maravilhoso quanto os dela, mas... Fizeste uma produção pra fazer, né? Foi inspirado. Aluguei meu namorado, minha amiga pra fazer. Todo mundo lá, até de madrugada, fazendo esses cupcakes. E deu super certo. Eu lembro que eu te chamei pra fazer alguma coisa. Ia ter alguma parada que eu te chamei pra fazer. Não sei se era da academia. Eu lembro que eu tinha comentado contigo da possibilidade de fazer um momento no cursinho sobre isso. Mas acabou que na correria do final do ano passado, acabou que não vingou e eu tava também nesse processo. Calma, como que eu quero fazer? Como que eu quero iniciar isso? Sim, eu fiquei, sim. Não, vou dar um pause, vou construir isso com calma e quem sabe no ano que vem surge algo mais embasado, né? Tem um espaço, né? Tanto que eu gostaria de... na escola eu acho que cada vez mais difícil eu fazer, porque hoje eu tô muito fora da escola, né? Por exemplo, o meu projeto lá, eu queria fazer na escola, mas hoje eu tenho um dia só da semana, não vou conseguir. E eu queria fazer no cursinho, sim. Quem sabe, então, aí uma parceria. Exato, você pode fazer o do corpo feminino, eu fazer o da masculinidade, tem espaço. E o ambiente cursinho não tem que ser só estudar. Vestibular, né? Não, pode ser um momento da pessoa se descobrir, se conhecer. Eu acho que tem todo o espaço para você fazer lá. A academia, então, que é famosa por esse acolhimento, né? Então, acho que, na verdade, é um ambiente que eu me sinto também confortável nesse sentido, né? Porque não só os professores acolhem muitos alunos, mas a academia e os alunos também acolhem muito as coisas que a gente propõe, né? Sim. Então, eu sinto muito isso na academia, de ser realmente essa família em todos os sentidos. E no sentido também de aluno-professor e professor-aluno, né? Então, é muito possível de acontecer, quem sabe. Pô, o espaço tá aberto, Sarinha. Tá totalmente aberto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, né, da sua carreira de entrar na UNB, fazer biologia, mas como começou a sua carreira de professora? Como foi o trajeto? Bom, como eu comentei, eu entrei já querendo, né, ser professora. Você já sabia, né? Exatamente. Às vezes a maioria das pessoas meio que entram tipo, não deu certo bióloga, aí eu vou aqui pra licenciatura, né? Mas eu já entrei tipo, quero ser professora, mas eu quero ter o contato com outras áreas também. Eu não lembro, acho que foi em 2017, acho que é tipo no terceiro ou quarto semestre meu de biologia, eu conheci um cursinho voluntário, que é o Gaut Vestibulares, que é inclusive o mesmo que o Thales também, a gente trabalhou lá junto, a gente se conheceu lá. E eu me candidatei para esse cursinho voluntário como uma forma de sair um pouco até mesmo dessa bolha social, de perceber o quanto que a gente também pode contribuir para uma educação mais acessível para entrar também, né, na universidade e também para ter mais experiência mesmo, eu comecei a dar aula lá. E eu acho que na mesma época eu também entrei na monitoria do Dinatos e foi muito da cara a tapa, porque assim, eu não vi nenhum processo seletivo, só o do Gaut, né, que aí eu me inscrevi e candidatei. Mas o do Dinatos, na academia também que eu entrei como monitora, foi dando cara a tapa. Eu sempre fui muito assim, de tipo,
acho muito legal ali, alguma coisa me interessa, eu quero trabalhar ali. Aí eu chegava e perguntava, e aí, tá precisando de alguma coisa? Ou se eu conhecia alguém, tinha contato de alguém, eu mandava mensagem. Então, na época, se eu não me engano, eu falei com o Marcão. Marcão, é. E aí o Marcão, tipo, me passou pro Saiu Neto. de lá agora, tá sabendo? Sim. E aí, na academia, eu falei com a Ju, que ela foi minha professora, né? Eu cheguei a entrar em contato com ela, de tipo, tá precisando de alguém, sei lá, com monitoria, tô à total disposição. Então, eu dava muito a cara a tapa de ir, ver qual é. Se der certo, ótimo. Se não der, beleza, vamos pro próximo. Então, eu sempre fui muito assim, sabe? E muito legal que os dois que você entrou procurando monitoria, você subiu e virou professora, Sim, né? Exatamente. Então, eu tenho muito isso em mim, esse espírito tanto de liderança, de querer propor coisa e levar todo mundo junto, quanto de inovação. Eu quero sempre fazer algo diferente. Então, vamos fazer, sei lá, essa semana mesmo, lá no Leonardo, né, que é a escola que eu trabalho, a gente fez um simpósio de distúrbios alimentares, que eu meio que fui, bora galera, vai ser muito massa, vamos chamar psicólogo, vamos chamar nutricionista, vamos chamar educador físico para falar sobre distúrbios alimentares. Aí a gente reuniu várias turmas lá da primeira série para poder falar sobre isso. Então eu sempre sinto essa necessidade de fazer uma coisa diferente, eu sempre me sinto instigada de ter movimento de alguma forma. Se eu fico ali só dando aula, eu fico, nossa, tá chato, hein? Essa rotina, não, vamos fazer um trem diferente. É cansativo, é perrengue, mas eu sempre muito fico... trabalho de graça. Com essa, exatamente. Eu sempre fico com essa coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente. Na academia mesmo, às vezes eu falava com o Bélica, vamos fazer um trem diferente? Vamos fazer um aulão? E nesse aulão vamos fazer umas zoeiras, vamos fazer umas brincadeiras. Então eu sempre queria algo a mais, eu sempre procuro isso. E aí... Acho que essa busca pela profissão, né, de me encaixar no mercado de trabalho foi um pouco assim. Quando eu entrava, eu sempre dava o meu máximo, eu sempre queria propor coisa diferente, eu sempre queria pegar trabalho, porque eu queria sempre mostrar meu trabalho, eu queria sempre aprender dentro desse processo também. Então, na academia mesmo, com a Ju e com o Belly foi isso. Não, vamos fazer uma apostila nossa. E aí eu comecei. Não se preocupa não, vou ajustando aqui, vocês vão me falando o que vocês acham. E hoje a gente tem a nossa apostila que tá nos conformes, tá indo, tá massa, tá indo. E nas escolas também, eu acho que foi um pouco isso que até chamava a atenção do Marcão, chamava a atenção da equipe, de tipo, nossa, a Sara tá sempre querendo fazer algo, sempre mostrando que quer mais, que quer fazer algo diferente, né? Então eu acho que isso é um diferencial, assim, meu. É questão até de se valorizar mesmo. Então eu sempre procuro fazer algo diferente para mostrar, assim, meu trabalho. E como é que você chegou no Leonardo? Antes de chegar no Leonardo, você trabalhou no Dinatus, na academia... Sim, no apoio. No apoio e também. Agora no Leonardo. E agora no Leonardo. Entendi. Como é que você chegou primeiro no apoio? Alguém te indicou? Quem é que te indicou? Você foi monitora no apoio? Fui monitora no apoio. Todos os três foi esse processo de ser monitora. Se eu não me engano, lá teve um processo seletivo, uma indicação, alguma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei a conversar com a Aninha, né? E ter esse processo de entrevista. Acho que teve alguma indicação nesse sentido, porque eu lembro que teve alguns monitores lá no Dinatus que estavam conseguindo entrar lá no apoio. Aí estava precisando de monitores de biologia, aí eles falaram sobre mim, aí me chamou, aí eu tive esse processo de entrevista, né? Então teve uma indicação e um processo simplificado ali, de certa forma. E você tinha perguntado do apoio, né? E do Leonardo também foi algo semelhante. Que foi uma meio que indicação de, estão precisando de professor, tem a Sara. E aí, dentro dessa indicação, eu fiz um processo seletivo lá dentro. Que às vezes o mercado de trabalho para o professor é difícil nesse sentido, né? Que se além de precisar da indicação, chega lá, você ainda faz o processo seletivo. Então, às vezes, o processo seletivo é o difícil, né? De você saber o que está acontecendo. Para você participar dele, tem que ter a indicação. Então, acho que é o que mais pesa, assim, dentro do nosso mercado, de conseguir ter esse networking, conseguir ter esses contatos que, infelizmente ou felizmente, né, são necessários para você conseguir participar do processo seletivo. Então, Leonardo foi esse processo de me falarem do processo seletivo, me indicarem e eu entrar para começar esse processo e passei no processo seletivo. Entendi. E lá você acha que tem espaço para você fazer o projeto? Bastante. Eu até senti isso, inclusive, nesse último projeto que eu fiz, desse simpósio, né? Que eles super compraram a ideia, bora fazer, que a gente está dentro do novo ensino médio, né, trabalhando uma disciplina de ciência dos alimentos. E aí eu dou aula nessa disciplina, e aí dentro dessa disciplina
a gente esbarrou nesse tema do distúrbios alimentares. E aí muitos alunos queriam a parte da psicologia, queria a parte da nutrição, além da medicina, né? E aí a gente pensou de trazer esses diferentes especialistas. E a escola super comprou, a ideia super apoiou. Então, temos espaço. Acho que é só esse processo, como eu comentei, de eu construir, embasar o projeto, sim, até para eu conseguir chegar com algo concreto mesmo para propor, sim, sabe? Pronto, né, o negócio. Exato. E você está em quais unidades, Leonardo? Tô em todas, porque quando você é professora do Leonardo, você é professora da escola, da rede, né? E você atua, você pode atuar em todas as unidades. Então, Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga. É uns bate-volta, Meu umas Deus, viagens boas aí. Mas você faz, às vezes, 2 unidades no mesmo dia? Cara, é doideira. Numa segunda-feira, por exemplo, tem a janela e você faz deslocamento. Eu saio de Itaguá, aí eu tenho horário do almoço para almoçar e deslocar. Cara, é batidão, é batidão. Fica muito cansada? Cansadinha, mas... Você tá quantas horas hoje? Já contou? Não parei pra contar. Não, então vamos mudar de assunto. É melhor. melhor. E hoje, assim, como a carreira de professor, assim, você se vê dentro da escola, porque quando você fala esse tipo de coisa e com brilho no olho que você fala, eu vejo que você é uma educadora. Você não é uma professora, você é uma educadora. Uhum. Nem todo professor é educador. Você se vê hoje dentro do ambiente escolar, como você vê o curso pré-vestibular, como o curso pré-vestibular é um negócio para fazer dinheiro, ou você vê um propósito, ou você quer estar dentro mesmo do ambiente escolar para colocar esse projeto de mudar a vida de garotas, né? Que é o que você está querendo. Como é que você vê hoje essa perspectiva profissional, assim? Eu gosto muito da escola, da energia da escola. Eu não sei se é um resquício da pandemia, mas a gente vem lidando com algumas dificuldades mesmo do ensino, né? Dos alunos não quererem muita coisa ou estarem ali só no ritmo deles. É isso, se você propõe algo diferente. Dentro do próprio conteúdo mesmo, né? É difícil, você sente uma resistência. Então, acho que a gente está passando por um processo de dificuldade, assim, que talvez tenha essa influência da pandemia. Mas eu... Não sei, não consigo abrir mão. Eu sinto ainda que, mas a escola é a energia que me contagia, sabe? E possibilidades também de aplicar muitos projetos, né? Então, ele é mais aberto nesse sentido, esse campo. Mas também gosto muito do cursinho, porque não acho que é só para ganhar dinheiro. É bom, né? Todo mundo da academia é milionário. Quem sabe um dia eu chego lá. Quem sabe? Era ser milionário, meu Deus do céu. Então, não é só para ganhar dinheiro. Mas o cursinho, para mim, dentro até da licenciatura que eu estudei, né, na UNB, eu pesquisei um pouco sobre essa parte. Meu TCC foi focado nessa parte de estudo, de ensino dentro dos cursinhos pré-vestibulares. E dentro muito do que eu li de referência, eu percebi muito que o cursinho ele vem mais como uma consequência da lacuna que a gente tem na própria educação. Então, falta alguma coisa ali na nossa educação e o vestibular está pedindo isso que falta. Então, a gente tem um processo seletivo que não é condizente com o que a gente educa, com o que a gente passa na escola. Então, o cursinho, para mim, ele vem como uma solução nesse sentido, de trazer o que está faltando, meio que tampar esse buraco dessa educação. Claro que a gente precisaria investir desde a base, a gente precisaria solucionar esse problema desde lá do ensino fundamental, do médio. Mas eu não vejo o cursinho como só ganhar dinheiro, eu vejo o cursinho como uma possível solução para o contexto que a gente tem hoje. Já que a gente não tem aquele investimento desde a base que era para ser, então vamos resolver o problema. Então a gente está aqui para meio que resolver esse BO e dar oportunidade para as pessoas que, mesmo com aquele ensino que não foi tão de qualidade assim, mesmo um ensino privado, como a gente comentou, que não foi que não tem isso, né, que o vestibular precisa, que ele de alguma forma está te exigindo, a gente está aqui para solucionar, a gente está aqui para te ajudar. O próprio cursinho voluntário que eu trabalhei, né, que tem o GAUT, tem outros também ao longo do Brasil, eu também vejo ele muito como esse símbolo de vou tentar sanar esse problema que tem principalmente também na parte pública. Então, ele vem também como uma forma de tentar ajudar os alunos nesse sentido que não têm acesso a uma educação de qualidade, como é a privada. E mesmo a privada também não consegue chegar aos pés do que o vestibular pede. Então, a gente tem uma discussão muito grande, né? Será que o vestibular deveria, então, pesar a mão dessa forma com que ele pesa? Será que ele, na verdade, não está
moldando a educação que a gente tem no ensino médio, no fundamental, de eu vou passar o que o vestibular cobra e não estou educando para a vida, de fato, como a gente comentou, mas mesmo assim está faltando alguma coisa, mesmo assim o vestibular está indo além. Então, é nítido que a nossa educação tá com esses gargalos, tá com essas falhas. E eu vejo o cursinho muito com essa forma de tentar solucionar temporariamente o que a gente precisa para o vestibular, sabe? O que a gente precisa para ter um ensino superior. Na hora que você falou assim que o vestibular tá cobrando algo que o ensino básico já não tá entregando. E é muito maluco, porque quem faz cursinho, no geral, é quem tem condição de pagar um cursinho. E quem tem condição de pagar o cursinho, no geral, é quem teve condição de pagar uma escola. Não todos, Sim, mas em grande maioria. parte. Então, se o ensino privado, que teoricamente é o melhor, tá faltando, imagina o público. E aí você pega um vestibular, né, o GAUT, que é essa proposta, né, popular de atender essa galera. Mas quantos desses você conhece e quantos particulares você conhece? O funil é muito menor, né? Pra quem não tem condição, ainda fica muito mais difícil, é muito menos acessível, cara. É muito doido. E, de fato, você falou uma parada que é certa. O vestibular, ele dita o que é ensinado. Infelizmente. Ou felizmente, não sei, é um ciclo ali que parece que essa discussão não finaliza, né? Você tem... O meu ensino médio tinha músicas cênicas e visuais porque cobrava do PAS, ponto. Sendo que é algo muito massa pra se ter pra base pra vida. Sim, é cultura. Exato. Tipo, deveria ter independente, né? Sim, eu não tenho dúvidas. Essa discussão do escola ensinar pra vida, ela é muito doida, assim, né? Eu às vezes até tenho uma certa reticência em relação a esse assunto, porque, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no fundamental e durante alguns anos no 9º ano eu fui professor de educação financeira. Teve a educação, uma disciplina PCV, que era Planejamento de Carreira e Vida, e o Daniel, na época o diretor, me pediu pra fazer o PCV. Cara, eu montei um projeto de PCV, trabalhei, e assim, era uma aula por semana. E eu fui muito nessa, assim, até num certo idealismo. Uma expectativa. Uma né? inocência até. Lá, os alunos sempre quiseram aprender algo que era para a vida. Agora eu estou trazendo. Não tinha prova. A galera cagava pra mim. Exato. E aí era uma bronca que eu dava neles. Falava, pô, galera, vocês adoram ir pro Twitter. Ai, Leiri! Vocês adoram ir pro Twitter, vocês adoram ir pro Instagram, militar e falar assim, que a escola te ensina a fórmula de Bhaskara, mas não ensina a declarar imposto de renda, né? Como se um menino de 13 anos precisasse declarar imposto de renda. Mas ok, eu entendo de onde vem essa crítica, mas em grande parte das vezes eu acho que o aluno ele tá fazendo uma crítica vazia. É só pra talvez nem perturbar. O próprio aluno compra isso, né? Não tipo, compra. Se ofertasse. Esse é o ponto, não compra. Porque, cara, o curso que eu fiz de educação, e era assim, tentado aplicar a realidade deles. Eu começava primeiro com uma coisa mais lúdica sobre o que era dinheiro, o que era economia, sobre o que era riqueza. Ou seja, muito massa. Definição de riqueza. Eu tinha até uma atividade que era bem interessante, que eu falava pra eles enumerarem as 10 coisas mais valiosas da vida deles. Já te contei disso? Não. Falava, cara, coloca as 10 coisas mais valiosas da sua vida no papel, de 1 a 10. Aí eles, minha mãe, meu cachorro. Aí eu, agora bota um preço. Eles já ficavam bolados, né? Como botar um preço na minha mãe? Eu falava assim, bota um preço, de modo que, se eu pagar, você tem que me dar. Não! Jamais. Coloque a atividade pra fazer. Não, então eu vou colocar um valor absurdo. Beleza. Aí eles colocavam, todos. 1 por 1, 10. Valores absurdos nas 10 coisas mais valiosas. E eu falava, agora soma. Aí eu era xingado, né, pra somar. Mas, professor, vai dar impossível de calcular. Eu falei, alguém tem esse dinheiro? Ninguém tem esse dinheiro. Então você já é rico. Então aí eu tentava dissociar essa parada do dinheiro e riqueza, né? Preço, valor, são coisas diferentes. E depois eu ia pra coisas bem práticas mesmo. De tentar assim, cara, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Quanto custa pra uma família, né? 2 adultos e 2 crianças, uma família tradicionalzinha assim. 2 adultos, quanto custa para ter o padrão de vida que você tem? Mas, professor, não sei meu padrão de vida. Descobre. Onde você mora? Quanto custa morar onde você mora? Quanto custa uma casa? Mas não é minha, é alugada. Quanto custa o aluguel? Quanto custa a sua escola? Com bolsa, sem bolsa? O que você come? E os moleques tinham que pesquisar. De sair dessa bolha mesmo, né? De perceber. E eu queria que eles pensassem. E depois disso, para eles entenderem o que era uma renda familiar,
né? Quanto era um custo de uma família, quanto que tinha que ser uma renda para que isso se tornasse viável. Porra, Surreal, né? Sim. Extremamente importante. Só que os alunos Eu te digo que numa turma de 40 alunos, 4 faziam. 4 faziam. Aí o que a gente foca como professor esses 4 de alguma forma Era onde levaram eu isso pra vida, né? Era onde eu tentava focar. Tá valendo a pena porque tem os 4. E assim, eu sempre tentava trazer coisas que, por exemplo, tem um livro que os coaches adoram passar, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Que é um livro que ele desperta um lado muito interessante, mas ele tem críticas. Eu trazia esse livro, eu não mandava eles comprarem, mas eu trazia pedaços, a gente lia e tentava fazer uma crítica sobre isso. Do tipo, o que você acha legal, o que você não acha legal, porque, pô, o cara ele fala que ficar rico é um passeio no parque. Passei ali, ouvi a oportunidade que ele fala isso, tu tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Cara, não, é legal você ter essa ideia, mas vamos fazer crítica. E eu tentava fazer isso. Mas era muito difícil. Por quê? Porque não tinha prova. Sim. Eu fazia com eles, por exemplo, um quadro dos sonhos. Tá? Onde você quer chegar, né? Um quadro dos sonhos de metas de curto, médio e longo prazo. Aí a gente tentava estabelecer para cada aluno uma meta até o final do ano e como... E, cara, era frustrante, cara. Era frustrante, assim. Aí acaba que te desestimula a querer fazer essas coisas, né, diferentes. Eu pedi pra sair. Olha aí. Eu pedi pro Daniel, eu não quero mais. Porque era triste, assim, eu chegava, aí quando eu perdi o brilho no olho, eu gosto muito de fazer as coisas quando eu tenho brilho no olho, assim, quando eu perco eu não quero mais. E aí entra nessa crítica do, mas o que é ensinar pra vida, né? E aí é a outra crítica, a outra pergunta, os alunos estão prontos pra... Eles querem isso, né? Exato, eles sabem o que eles querem. Na proposta do novo ensino médio, é literalmente isso, né? De dar esse protagonismo pro aluno, dele escolher o que ele quer. Se você tem uma área afim, então vamos começar a focar nessa área. Só que o que a gente está percebendo muito na prática é que eles não querem escolher, eles não querem aquilo ali, eles só querem mais fácil, eles querem só simplesmente terminar o ensino médio e eles pensar nisso depois, sabe? E olhe lá, né, quando vai pensar. E é difícil, inclusive, por isso que é difícil a gente falar e te ensinar coisas para a vida. Professor, pra que eu vou usar isso na minha vida? Eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Se você me perguntar, né, se perguntasse pro Bogado do ensino médio, por que vai usar Xilema e Floema, eu não faço ideia, mas pra Sara, outra ideia. Então, é muito complicado a gente definir esse tipo de coisa e é difícil até julgar e criticar os meninos. A gente acaba julgando e criticando porque a gente tá ali no chão da fábrica todos os dias, a gente sofre, mas é difícil, o moleque é muito novo. Como é que eu vou virar pro menino do primeiro escolha, ano? Né? No colo dele. Se um menino com 17 anos talvez não tenha maturidade pra decidir o que ele vai fazer no vestibular, como é que eu vou falar pro moleque do primeiro ano ali, do novo ensino médio, mas essa é a minha área afim? Cara, não sei. Por isso que a ideia é que se experimente tudo, né? Sim, com certeza. Enfim, acabei falando muito mais do que eu deveria. A estrela hoje é você. Maravilhoso. Imagina, somos nós. Então, eu achei muito legal a visão que você falou do cursinho, assim. E na academia a gente tenta um pouco, né, de quebrar esse negócio de cursinho ser só para passar, ser só uma atividade financeira. É um estágio, né? É um processo. E a gente tenta suavizar esse processo da melhor forma, porque, até por experiência própria, a gente já tem muita pressão interna, a gente tem muita cobrança interna. Imagina você ainda ter um ambiente que vai colocar mais pressão ainda. Exato. Então, pra mim, realmente, como até já comentei contigo, a academia tem esse diferencial de ser uma família, de ser um ambiente acolhedor, de ser um ambiente onde a gente minimiza essas dificuldades desse processo que é o cursinho. E deixa ele cumprir a função que ele precisa cumprir no momento que a gente tem, né? Que é auxiliar os alunos da melhor forma, conseguir acessar essa vaga tão sonhada. E da melhor forma possível, mais acolhedora possível, mais suave possível. Sem cobrar um preço muito alto na saúde mental dele, Exatamente. Né? Que eles se cobram, cara, é pesadíssimo. Exatamente. A gente tenta tornar mais leve. E assim, a academia é leve não só pros meninos, né? Pra gente também é fera. Com certeza. Hoje eu tava lá, sabe de quem que eu tirei foto hoje? Da Bruna, porque a Bruna vai pegar, né? E isso também eu acho muito fera da gente, conseguir possibilitar esse na biologia é a segunda pessoa da monitoria que vai entrar pra... Já pega... Bruninha já pegou pais, eu acho, né? Já pegou pais, já pega a turma particulares, agora vai ter a chance de pegar uma específica vespertina. Porra, isso na academia eu acho muito fera. Não é porque eu sou um dos sócios, não. Mas em qualquer lugar. Na verdade, eu sou sócio porque eu acredito nela, né? Desde sempre. Eu tive a oportunidade de ser sócio depois que a academia já funcionava. Então,
eu só aceitei por acreditar totalmente no Exato. projeto. E eu acho que isso é o melhor dos mundos no mercado, porque não só, né, na parte de educação, porque quando você acompanha o crescimento da pessoa, você incentiva esse crescimento, você valoriza esse crescimento por meio dessas oportunidades, você mostra para a pessoa que você está acolhendo ela também, né, de uma forma profissional, de uma forma pessoal, mas você acredita no potencial dela. Então, nos lugares que eu passei por esse crescimento, eu senti muito isso. Pô, eu vou defender esse lugar com unhas e dentes, porque eles possibilitaram esse crescimento, eles me deram abertura para isso. Então, eu me sinto em casa, eu me sinto parte da equipe, porque eu fiz parte do crescimento da escola e a escola fez parte do meu crescimento. Assim como o cursinho também, a academia fez parte desse crescimento. Então, acho que você proporcionar isso para os professores, para os monitores, né, esse crescimento em diferentes níveis, faz realmente ter esse acolhimento, faz você querer fazer parte realmente da equipe e você defender aquilo como uma família. Então, eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer no mercado de trabalho, é abrir essas oportunidades, né? Abrir essa oportunidade de crescimento, esse espaço. Eu queria muito abrir mais oportunidade ainda, só que não tem tamanho pra isso. Sim, não depende só da gente, né, também. Cara, eu vejo os monitores lá na academia, cara, que eu fico assim, porra, eu queria dar chance mais mas tá dando, né? A gente tenta como pode, assim, eu falo muito pra eles, cara, se eu não conseguir aqui, eu quero que você saia daqui com portas abertas e que qualquer lugar que você vá te receba por ter vindo daqui. Então esse apoio já existe, né? A gente, assim, dá pra melhorar sempre, né? Nada tão bom que não possa melhorar, mas a gente tá no caminho bem legal, assim, as duas unidades estão bem feras, a Taguatinga tá começando, a gente tá apanhando pra caramba. Faz parte. Mas tá bem interessante. Leire, estamos menos de 10 aí, né? A Leire fica me chamando atenção. Que senão a gente fala demais, você quer que é a noite toda, né? E me fala mais sobre esse... Você fez um curso sobre educação menstrual. Esse era o tema. Literalmente, Isso é uma pós? É o quê? O que é esse curso? Até porque imagino que muita gente vai se interessar. Minha esposa, a Rebeca, deve estar assistindo isso aqui agora. Ela vai se interessar por esse assunto. Tem uma comunidade, ou até mesmo uma instituição, né, chamada Herself, que é uma loja de São Paulo, se eu não me engano, onde elas vendem biquínis menstruais, calcinhas menstruais, e as meninas, elas têm esse viés muito de educação menstrual, de mostrar que não é só uma instituição com um objetivo financeiro, mas mostrar que é uma instituição com a ideia de ter inovação, ter tecnologias para poder deixar esses produtos mais confortáveis, mais higiênicos, acessíveis. E elas criaram uma ramificação dessa empresa, né, de educação. Essa parte da empresa voltada para, literalmente, oferecer cursos, oferecer eventos que demonstram esse crescimento, tanto na área financeira, de como você pode aplicar o seu projeto dentro da área de educação menstrual para se tornar algo rentável, né? Mas também cursos que promovam cursos de autoconhecimento de pessoas que realmente querem só aprender mais sobre ciclo menstrual. Então, elas ofertam esse tipo de curso. Tem o curso profissionalizante, que é essa parte de educação menstrual. Então, é como se fosse uma especialização. Não chega a ser um mestrado, né, algo do tipo, né? Não é uma pós, né? É uma especialização, um curso que foi inclusive online e foi assim maravilhoso porque é uma comunidade pequena, mas ao mesmo tempo com muitos contatos. Então tem essas duas meninas que são daqui do Brasil e que fundaram a Herself, que é essa loja, e aí elas criaram esse ramo da Herself com a proposta de educação, onde elas juntaram representantes de outros países. Então, tem uma pessoa de Portugal, tem uma pessoa, se não me engano, da Colômbia, e juntas elas fundaram essa parte da educação. E, consequentemente, o curso, ele tem muitas pessoas de diferentes países. Então, quando eu fiz o curso, tinha gente de Portugal, tinha gente que estava aplicando o projeto lá na África, tinha gente da América Latina, de diversos países da América Latina. Então, eu lembro que foi um boom, assim, mental muito grande, uma abertura, assim, de universo, que eu fiquei, caraca, eu já achava que era uma área nova, já achava que tinha pouca gente atuando, mas eu não imaginava que era em diferentes países. Tipo, tem poucas pessoas em cada país, mas eu não imaginava que tinha pessoas atuando em diferentes países. Já tinha essa capilaridade, né? Já tinha, de alguma forma, esse discurso de vamos tentar levar isso em diferentes países.
Então, mesmo sendo uma comunidade pequena, o que é muito massa é que todo mundo se apoia muito. Eu tô lá no grupo do Telegram até hoje, inclusive as meninas compartilham muitos projetos que elas fazem, e é em diferentes países, sabe? Então a gente vê que tem muita coisa nova, mas ao mesmo tempo cada um tentando fazer da forma com que dá. Cada um tentando levar essa educação menstrual, esse conhecimento para diferentes comunidades em diferentes países. Então foi algo bem libertador, assim, pensando nessa área, né, de ter esse contato com pessoas de diferentes culturas e de diferentes idades e diferentes países. E é uma área da educação lá da Herself que todo ano tem curso. Então, se eu não me engano, eu participei da terceira turma delas. Então, é algo relativamente bem novo. E que elas estão o tempo inteiro investindo para levar essa educação menstrual mais para frente. Elas, inclusive, divulgam muito de não deixe esse curso como mais um curso aí na prateleira, mais um certificado guardado aí em PDF, né? E simplesmente não usar. Então, elas criam muito essa noção de vamos criar uma comunidade de apoio, vamos fazer isso ir para frente, vamos fazer essa área que é tão nova e um bebê ainda, né, que ainda está sendo, de certa forma, moldado ali, de fato, virar uma mudança, né? Um mecanismo de mudança pra gente. Pô, que fera, velho. Que fera. É muito massa. Acho que uma galera pode se interessar por isso depois Demais. de assistir isso aqui. Então vai lá no Instagram da Herself, que já é essa parte da É isso, instituição. @herself? Herself, se eu não me engano, @herself. E tem essa parte no próprio Instagram delas de educação. Inclusive, no mês de maio, agora, teve um encontro latino-americano lá em São Paulo, de educação menstrual, pra tu ter uma noção do quanto que elas investem em deixar isso. Pô, você não foi? Infelizmente, eu não fui. Por ser um trâmite de final de semana sem feriado, de rotina, nossa, sabe? Aí foi meio mata, tenso. Né? Tem que ir na sexta, voltar no domingo pra dar aula segunda. Aí eu não tava numa rotina que possibilitava tanto isso. Nem liberou ela. Deixa eu te falar, o problema Nem não é me na deu uma academia não, folga. tá, minha filha? O problema não é a academia não. A academia libera com prazer, Mas inclusive. espero muito poder ir em algum momento, porque é exatamente essa necessidade que elas querem de criar uma rede que todo mundo ali se apoia a fazer isso ir pra frente mesmo, de não ficar ali só como uma discussão que é importante, quebrar esse tabu e, ok, ficamos na discussão. Não, vamos aplicar isso de alguma forma e vamos criar essa rede de apoio. Então aconteceu esse encontro latino-americano, que eu super entendi o porquê, que foi a data que foi, pra você até ter uma noção do quanto que elas se preocupam com isso, que foi no dia 28 de maio, 28 por conta dessa média cíclica do ciclo menstrual e maio porque, de forma, né, aproximadamente a gente tem uma média de 5 dias de duração da menstruação, então 28 do 5. E, se eu não me engano, esse dia 28 do 5 é o dia da dignidade menstrual. E aí, por isso que elas colocaram o evento exatamente nessa data. Aí é um rolê todo, né, de ir e voltar, mas aí por isso eu não preferi no momento não participar, mas fiquei acompanhando por rede social e, assim, foi algo, eu acho, né, que é algo muito inovador, assim, tanto por ser muito desafiador de propor esse tipo de coisa, né, por conta dos cenários que a gente tem, não só em relação a tabu, mas também político, mas de querer realmente inovar algo do zero, de tirar algo do zero ali, sem ter nenhuma base para poder desenvolver isso. Então, eu acho as meninas muito, não sei se eu posso falar, mas é muito, muito foda. Não, eu Elas falo são bastante. muito fodas nesse sentido de corajosas, de audaciosas, de proporem isso do nada e defender isso com unhas e dentes, sabe? A ponto de criar essas diferentes formas, não somente financeiras, né, de levar esses produtos, mas também de educação, também de encontros nacionais, latino-americanos, ou seja, de deixar isso num aspecto maior, de fato, que é, né, que precisa ser. Tem que ser. Exato. Tem que ser, com certeza. Leire, estourou nosso tempo, né, Leire? Mais ou menos. A Leire já tá me avisando. Ela fica me avisando ali do tempo. Tipo, tá acabando, acabou. Sarinha, você deixou o seu arroba aí? Deixei. @professarabio. Tá aí, Leire? Cara, Leire não brinca, hein, Leire? Braba. Conteúdo, ali é conteúdo de qualidade, Leire. A da Sarinha vai ter. Tô no processo. Tem que virar blogueira ainda. Leire, mais conteúdo de qualidade vai ser onde?
@Academia das Específicas. Com certeza. Conteúdo de péssima qualidade aonde, Leire? @ Ah, isso aí. Até parece. Quer ver uma pelada? Vai no Instagram do Bogado. A foto pós-pelada, a foto pós-academia, né? Pós-treino, né? O hashtag tá pago hétero top. E acho que é só o que eu posto lá, né? Não, de vez em quando eu dou uma militada. De vez em quando eu milito. Mas é só de vez em quando. Sarinha, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo seu tempo. Não é fácil você trabalhar o dia inteiro, trabalhar em 3 cidades, né? 3 cidades, tipo isso, né? Trabalhar, né, como você trabalha em mais de um lugar, ter a vida corrida que você tem, tirar um tempo à noite pra vir aqui. Pô, sem palavras pra agradecer. Muito obrigado. Honra estar aqui com vocês. Falar o que a gente gosta de falar, né? Não é um esforço, não. Pelo contrário, um prazer. Obrigado, de verdade. Obrigado pela disposição, obrigado pelo tempo. Obrigado pelo tanto que você se dedica, o tanto que você é querida dentro da academia. Os alunos te adoram, a gente sempre recebe coisas muito boas de você. Então, obrigado e parabéns pela carreira que você está construindo. Obrigada. Muito nova e braba, né? É da geração, é da gangue do Dinatos, né? Bem isso, formamos excelentes monitores, professores, né? Cara, lá na academia hoje, uma galera, assim, mas que foi aluno e professor hoje, tem eu, você, o Thales e a Carlinha, né? Uhum. Nós 3 fomos alunos, hoje somos professores, estamos aí no mercado. Lá a gente tem hoje, na academia, mais monitores que foram alunos nossos, né? A gente tem lá a Lisa, a gente tem lá a Alex, a gente tem lá uma galera que foi aluna. A gente tem hoje na monitoria da academia pessoas que foram nossos alunos da academia. Então, muito fera. Deem a cara a tapa, gente, porque a vida é isso. O não você já tem. Eu tenho esse ditado aí, né? Mas eu levo muito ele a sério. O não você já tem. Dá a cara a tapa, corre atrás do que você quer, que o céu não é o limite. E você fez isso, né? Você foi lá no Dinatos. Eu quero. Você foi lá na academia. Pô, você foi lá na academia, procurou a Ju e hoje você tá aqui em sala. Porque às vezes a gente fica muito assim, sentado, vou estudar, quero ter a base, quero me aprofundar, quero me sentir segura. Não, tu vai se sentir segura no processo mesmo, ainda mais dando aula. Né? Aprende fazendo, né? Exato, e é o melhor aprendizado mesmo, principalmente pra gente, né, professores. Eu que o digo, eu comecei com 18 anos na monitoria, perdidaço. Enfim, senão a gente vai acabar fazendo outro podcast aqui, né? Bem isso. Mais uma vez, obrigado, Sarinha. Obrigada de verdade. A vocês. E eu vou encerrar o podcast, mas não sem antes tem que pedir, né, Leire? Você achou que eu esqueci, né? Esqueço, não. Galera, se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá o like. Vou ficar pedindo isso. Eu vou criar um jeito diferente de pedir esse negócio, vai ver. E é isso, eu vou encerrar o episódio mais uma vez. Obrigado, Sarinha. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.